com esse dia lindo. Hoje teremos uma convidada, já é amiga da casa, mas a nossa palestra, a nossa conversa hoje vai ser com a nossa amiga Cristine, que está aqui para falar um pouquinho com a gente, e depois a psicografia com a nossa irmã Kátia. Vamos fechar nossos olhos para fazer nossa prece, acalmar nossos corações, imaginar Jesus do nosso lado, que Ele sempre está, nós é que esquecemos disso. Amigo e Mestre Jesus, obrigada por tudo, agradecemos por tudo mesmo, pela sua vinda, pelos seus exemplos, pelo seu amor, pela sua paciência conosco, que todo dia nos propomos a melhorar, a não errar, mas a gente sempre faz, comete nossos erros, temos que estar sempre lembrando dos seus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez por estarmos reunidos aqui nessa casa de amor, de caridade e de luz, de Pedro e Nair. Abençoa todos nós, ilumina a nossa irmã Cristina, que fará a palestra de hoje, e a nossa irmã Kátia, que receberá a mensagem da espiritualidade. Estejam sempre conosco, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que os bons espíritos estejam aqui atendendo e nos acolhendo a todos. Nós hoje vamos comentar duas questões que são muito básicas e fundamentais na doutrina espírita, que é a questão do livre-arbítrio e a questão da consciência, que nem sempre nós aprofundamos o entendimento dessas duas questões. Então a gente começa pensando a respeito do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de ação, nossa liberdade de agir, partindo do princípio que temos a liberdade de pensar. Os espíritos fazem esse raciocínio para nós. Se nós temos liberdade de pensar, aqui, na nossa mente, na nossa casa mental, ninguém manda. Os pensamentos vêm e vão, mesmo quando a gente não quer, eles aparecem, às vezes não são muito agradáveis, nem sempre muito bons, e eles vêm e vão. Nesse lugar do pensamento, ninguém manda, ninguém coordena, porque ainda precisamos aprender muito devagarinho a compreender esse mecanismo todo do pensar, para que em algum momento nós possamos dominar ou controlar ou colocar um rumo, uma direção melhor para nós nos nossos pensamentos. Os orientais têm técnicas para isso, desenvolveram técnicas para que a gente vá aprendendo a ser o administrador da nossa mente. Mas nem sempre nós aqui ocidentais sabemos fazer isso, então nós ficamos muito à mercê desses pensamentos. Mas existe uma questão de liberdade, nós somos livres para pensar. E os espíritos nos afirmam que já que temos liberdade para pensar, igualmente temos a liberdade de agir. Isso está lá na lei de liberdade, que fala especificamente de livre-arbítrio, na pergunta 843. Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos nos dizem assim: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, dentro da questão do pensamento, da liberdade de pensar e, consequentemente, a liberdade de agir, é importante que nós entendamos que as nossas ações na vida são
mais ou menos determinadas pela forma de eu pensar. Pode ser que eu pense uma coisa e a minha ação, quando eu percebo, ela é muito diferente do que eu gostaria. Mas em algum outro lugar dentro de mim, o que me fez agir daquela maneira também está dentro de mim, só que não reconhecido por mim. Então a gente vai percebendo que dentro dessa questão da liberdade, nós estamos sempre sendo conduzidos por algo muito profundo dentro de cada um de nós. Existe em cada um de nós a orientação para a gente fazer o que a gente faz, mesmo que não seja consciente. Então é o que costumamos dizer sempre: nós sempre temos escolha de agir, de pensar, de nos comportar e de nos posicionar na vida. E essa escolha é o maior dom que cada um de nós tem. Estamos aprendendo a fazer as melhores escolhas, mas na base das nossas ações está a liberdade de escolher. E é sobre esse assunto que nós estamos refletindo na manhã de hoje. Cada um de nós tem liberdade de escolha. E muitas vezes nós, dentro dessa liberdade, por não assumirmos a completa responsabilidade pelos nossos atos, acabamos sempre culpando ou apontando o dedo para o outro. Por exemplo, eu fiquei irritado porque aquela pessoa fez isso ou aquilo que me irritou. E a gente não reconhece que a irritação é nossa. O outro poderia ter feito o que ele fez e eu poderia não ter me irritado. Então essa escolha de como reagir ao que me acontece é minha. Ninguém determina ou ninguém tem o poder de determinar como eu devo reagir. Essa responsabilidade é exclusivamente de cada um de nós. E é importante que a gente vá aprofundando a consciência desse poder que nós temos. Diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, eu tenho o poder de escolher como eu me coloco, como eu reajo diante desse desafio. Os desafios são difíceis, são desafiadores, muitas vezes a gente se sente constrangido e pequeno diante desse desafio, mas eu tenho escolha. Eu posso me encolher, eu posso ficar triste ou desanimado, mas eu também posso enfrentar, mesmo que seja difícil, mesmo que me doa, mas eu tenho a possibilidade, a liberdade de escolher como eu me posiciono diante de um desafio. Eu não preciso só reagir como eu sempre reagi ou como as pessoas normalmente reagem. Pode ser diferente. Eu não sei se eu já relatei aqui um acontecimento há muitos anos atrás. Assim que eu cheguei a essa casa, nós formamos um pequeno grupo de juventude espírita naquela época e havia uma visita, não sei se trimestral ou semestral, eram bem raras, não era sempre, a um asilo de ancianos lá em Venda das Pedras. E eu tinha acabado de me tornar espírita, tinha começado a frequentar a casa e nós fomos a essa visita, uma coisa que eu nunca tinha feito, e nós visitávamos as enfermarias separadas, masculinas e femininas, e nós entramos numa enfermaria masculina
e estava lá o seu Antônio num cômodo que a gente geralmente levava revista, fruta, alguém levava violão, a gente cantava músicas e aqueles internos que desejassem a gente ministrava o passe também. E aí estava lá o seu Antônio no seu leito, sem pernas, sem braços, sem orelha, sem nariz, por causa do mal de Hansen. E aí quando a gente entrou para cumprimentá-lo, né, o grupo, perguntou-se: então, seu Antônio, como que o senhor está? O seu Antônio deu um grande sorriso e disse: eu estou muito bem, graças a Deus. E aí eu comecei a pensar como que alguém nessa condição diz que está muito bem, graças a Deus, e não era nada de pro forma. A gente percebia no semblante dele que ele estava bem naquela condição em que ele se encontrava. Isso é escolha. Nós estamos falando de como eu lido com o que me acontece. Então, eu tenho a escolha, eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher a minha posição, a minha postura, a minha reação ao que me acontece. Então, por mais difícil que a história seja, por mais sofrido que seja o momento, eu tenho um lugar dentro de mim aonde eu posso recorrer para escolher a melhor maneira de reagir, uma que traga mais paz, mais conforto para o meu coração. Pode ser às vezes uma reação surpreendente, mas é uma reação possível. Então, quando nós falamos de liberdade de ação, de liberdade de escolha, nós estamos falando disso. Não estamos falando da liberdade de fazer o que a gente quer, porque num mundo onde nós nos relacionamos uns com os outros, a partir do momento que haja um outro na nossa vida, nós não temos mais a liberdade de fazer tudo o que a gente quer, porque o meu direito termina quando começa o do outro. Então, nesse mundo de relações em que nós nos encontramos e ninguém vive numa ilha deserta, existe sempre esse limite até onde eu posso ir. Mas mesmo dentro desse campo de ação, eu escolho como eu reajo. Então nós estamos falando de um bem supremo que todos nós temos. Nós temos o direito e a possibilidade de escolher como que nós lidamos com o que nos acontece. Isso é livre-arbítrio, isso é uso, vamos dizer assim, um bom uso dessa liberdade de escolha. Então, como nós dissemos anteriormente, dentro de nós existe esse lugar onde essa consciência está, essa consciência de qual escolha que eu faço diante disso que me acontece, que vai ser bom para mim e também bom para as pessoas que estão ao meu redor e para o ambiente onde eu estou. É um lugar mais profundo da nossa alma, ao qual os espíritos dão o nome de consciência. Então isso também está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, os espíritos são categóricos em relação a isso, e na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada.
Então, que lugar é esse? Quando a gente fala de consciência, parece uma coisa muito abstrata, muito difícil de se entender. Mas que lugar é esse dentro de mim, dentro da minha alma, onde que é um território onde eu simplesmente sei. Eu sei quem eu sou, e não é um sei quem eu sou, é o meu nome nessa encarnação, sobrenome, endereço, CPF, número de identidade. É uma consciência do que eu sei mais profunda. Eu sei que eu sou um espírito imortal, vivendo muitas experiências com o propósito de progredir e de crescer e de me transformar. E uma mais importante, eu sei que eu sou filho de Deus. E eu vou caminhar na vida, eu vou fazer as minhas escolhas na vida segundo essa orientação e essa escolha. Então, como um filho de Deus caminha na vida? Com confiança, porque o Pai é soberanamente justo e bom. Caminha com otimismo, porque compreende que tudo tem um propósito, todas as coisas estão encadeadas e todas as coisas têm uma sabedoria por trás de tudo que nos acontece. Então, são valores, são estados de alma que vão trazendo para nós uma firmeza maior quando a gente caminha na vida. E é a partir deste lugar de consciência que eu consigo caminhar na vida dessa forma. Então, a consciência é esse lugar mais profundo, onde a gente sabe. Mas que é como os espíritos respondem aqui, né? Nós esquecemos desse lugar e nós desprezamos, não demos muita importância para esse lugar, não cuidamos muito dele. Então ele fica meio abandonado, o mato cresce, a gente não cuida desse lugar. E ele é muito importante para todos nós, porque é de lá que vem a orientação superior da vida. É de lá que a gente faz as melhores escolhas. E é desse lugar, é nesse lugar que nós nos conectamos com a fonte superior da vida. E a partir dessa conexão, nós vamos fazendo todas as escolhas segundo essa orientação superior. Então, ter consciência de que esse lugar existe é o primeiro passo. E existem técnicas, existem estratégias, existem decisões que a gente faz para acessar esse lugar. E na vida, né, da forma como nós a entendemos, existem religiões, filosofias, ideias que nos ajudam a acessar esse lugar sagrado dentro de nós. No nosso caso, especificamente, falando de espiritismo, de doutrina espírita, ela é uma ferramenta que nos possibilita acessar esse lugar onde eu sei tudo e de onde eu faço as melhores escolhas. Então, a doutrina espírita nos oferece informações fundamentais para que eu possa encontrar dentro de mim esse lugar de sabedoria. Quando ela diz para nós que Deus é o Criador de todas as coisas, quando ela diz para nós que nós somos criaturas desse grande Criador, quando ela diz para nós que nós já vivemos muitas experiências em outras etapas encarnatórias, estamos vivendo mais uma
agora e viveremos outras tantas a partir dessa. E o processo é sempre de crescimento, de conquista, de experiências que nos fazem melhorar, nos tornarmos seres mais conscientes de quem nós somos. Porque todas as experiências que nós vivemos hoje e já vivemos anteriormente, elas têm a função primordial de fazer com que essa consciência vá se tornando cada vez mais clara para nós. Então a gente sai dessa obscuridade, sai desse lugar mais nebuloso de desconhecimento para uma posição de maior entendimento e clareza a respeito de quem nós somos em realidade. É para isso que as experiências servem. Tudo o que nos acontece tem a função de fazer com que nós nos tornemos mais conscientes de quem nós somos em essência, em profundidade. As coisas que a gente julga que não são muito agradáveis têm essa função. As coisas que nos fazem felizes têm a mesma função. As pessoas que convivem conosco e que trazem os conflitos inerentes às nossas relações têm essa função. Tudo na vida concorre para que a gente vá se tornando cada vez mais conscientes de quem nós somos. Então, à medida que vamos nos tomando consciência, nos informando sobre o que a doutrina espírita nos traz, nós temos essa grande possibilidade, e isso é uma escolha. Eu pego a informação que a doutrina me traz, trago ela para dentro de mim e permito que ela vá fazendo uma transformação dentro da minha alma para que eu possa enxergar com mais clareza, com mais lucidez, que nem o dia de hoje, tão claro, né? Tão iluminado, enxergar mais, entender mais o meu lugar nesse mundo e a partir desse entendimento eu faço melhores escolhas. Eu uso melhor a minha liberdade de ação. Então, para a gente encerrar, só para a gente ter claro aqui um pouquinho, clarear mais essa nossa consciência, tem um texto curtinho. Ele é do Osho, que é um guru indiano que já desencarnou. Ele diz o seguinte: o que é que eu vejo quando olho bem para um homem? Vejo que também aquele homem é uma candeia de barro. Mas ele não é apenas uma candeia feita de barro. Nele existe igualmente uma chama de luz que se ergue constantemente em direção ao sol. Apenas o seu corpo é feito de terra. A sua alma é essa chama. Porém, quem se esquecer dessa chama de luz continuamente acesa, permanecerá barro apenas. Não continuará a ascender. E quando não há ascensão, não há vida. Meu amigo, olhe para dentro de si mesmo. Livre-se de toda fumaça na sua mente e veja esta chama da consciência. Faça incidir a sua visão sobre aquilo que é para você mortal e reconheça o que é imortal. Não há nada mais precioso do que reconhecê-lo, porque com esse reconhecimento nós saímos de um estado vegetativo, de um estado inferior, para reconhecermos a presença da luz em nós. Então,
esse é o processo, esse é o trabalho que cada um de nós está fazendo aqui e agora nessa vida. Tenhamos consciência disso ou não. Mas o mais importante, à medida que eu vou tomando consciência e entendendo que o processo é esse, mais eu tenho a liberdade de escolher as situações e olhar para elas como possibilidades de ampliação dessa consciência. E não existe nada mais precioso na vida do que a gente se tornar consciente. Consciente de quem a gente é, do papel que a vida tem na nossa vida, das nossas relações e do papel que eu ocupo aqui e agora. Então a gente roga aos bons espíritos que nos amparem nesse longo caminho de aquisição dessa consciência, percebendo que temos um corpo de barro, mas existe uma chama de consciência iluminando essa candeia e a gente precisa aprender a manter essa chama sempre acesa. Que Jesus nos abençoe. Irmãos, acalme os seus corações. Jesus está no leme. As modificações são como mudança de casa que fazemos em nossas vidas. Achamos que tudo está uma grande bagunça, mas quem está à frente dessa mudança sabe aonde está tudo, onde se coloca tudo para ficar harmonioso. Tenham calma. Um irmão da casa de Pedro Naí. Jesus, mais uma vez agradecemos por tantas palavras de luz, tantos ensinamentos, que possamos reconhecer, dar valor a essa dádiva do livre-arbítrio e que a cada dia possamos fazer o máximo para as melhores escolhas, não só para nós, que não sejamos egoístas de pensar só em nós, que as nossas escolhas também não esqueçamos dos nossos irmãos. Que tenhamos uma semana de paz, de luz, de harmonia, de boas escolhas. E aproveitamos pedir para os nossos irmãos que sofrem, sejam irmãos desencarnados ou encarnados, em especial pelos que desencarnaram pelo suicídio e pelos irmãos encarnados que estão pensando nesse ato, que Maria e sua falange possam estar sempre junto a eles para tentar demovê-los dessa ideia. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.